Oi pessoal, tudo bom? Aqui estamos de novo com o De Primeira, trazendo as informações principais do último fim de semana. Um fim de semana importante esse, porque teve praticamente a finalização de alguns trabalhos além de treinos para Esporte Clube Passo Fundo, para Esporte Clube Gaúcho, visando as estreias na divisão de acesso. Também teve o jogo do Passo Fundo Futsal. Então a gente vai começar aqui mais um informativo. Claro que a gente pede sempre para toda a nossa audiência curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. E antes de mais nada, eu sou o Cleiton Vasconcelos e aqui... Christian Queiroz, para a gente falar um pouquinho sobre essa semana que é a semana que antecede o início da competição principal para os times aqui da nossa cidade, para o Gaúcho e para o Esporte Clube Passo Fundo, já que no sábado o Passo Fundo entra em campo para dar o pontapé inicial na Série A2 do Campeonato Gaúcho. Joga em casa contra o Veranópolis. Passo Fundo até tentou, né, Cleiton, mudar para o domingo esse jogo, e aí nós teríamos o que a gente chama aqui no rádio de um duplex, com os dois times jogando ao mesmo tempo. Seria no mesmo horário do jogo do Gaúcho, que é no domingo. Mas a federação não aceitou esse pedido do Esporte Clube Passo Fundo, então o jogo está confirmado para sábado, 15h30, no Vermelhão da Serra. Sábado, 15h30, então. Ingressos, inclusive, já tem preço definido, R$20. O Passo Fundo, aliás, vai fazer também um evento ali de apresentação oficial do elenco, uniformes, na quinta-feira. Mas as atenções, claro e evidente, estão para a estreia diante do Veranópolis. Tá? O Passo Fundo que teria... Se você viu o primeiro vídeo aqui, a gente até anunciava que teria o Passo Fundo jogo-treino contra o Sub-20 da Chapecoense lá em Chapecó. Não teve essa atividade, segundo o Passo Fundo, por uma iniciativa da própria Chapecoense. Então o Passo Fundo fez uma atividade contra o seu Sub-20 do Passo Fundo mesmo, ainda na sexta-feira. Conforme o técnico Marcelo Caranhato, foi uma atividade proveitosa, muito toque de bola, aproximação de jogadas. Tudo aquilo que poderia ser ensaiado em uma atividade dessas foi. Agora é só treinos. A programação no Passo Fundo, Christian, ela inclui aí treinos até a data da estreia, sempre alternando campos suplementares, campos alternativos com o Vermelhão da Serra. O Passo Fundo tem treinado pouco no Vermelhão da Serra porque tem chovido bastante em Passo Fundo. Mas a ideia é fazer sim treino até para que os jogadores, muitos deles que não conhecem o Vermelhão, se acostumarem às medidas do glorioso Vermelhão da Serra. E tem jogador chegando também, né? A gente está vendo aí que nas redes sociais o Passo Fundo está anunciando a chegada de jogadores que estão compondo o elenco. É possível que ainda chegue atleta até o final dessa semana, ou quem sabe ainda na semana que vem. Eu acho, né, Cleiton, essa é uma tendência aí dos times que estão nessa divisão de acesso. Vão começar a competição, a bola vai rolar no final de semana e vai ter muito time com jogador chegando na próxima semana. Lá pela terceira, quarta rodada, eu acredito que possam estar aí sim os elencos todos fechados. Isso é uma questão que está acontecendo esse ano, porque a federação mudou o regulamento, né? Até o ano passado, na Série A2, os times só poderiam contar com 3 atletas vindos de divisões superiores, né? Se jogou a primeira divisão de qualquer estado, para jogar a divisão de acesso, a Série A2, só poderiam 3 nomes por equipe. E esse ano subiu para 8. Né? Então abriu esse leque aí, abriu muitas possibilidades para os times, e é por isso que os plantéis estão demorando um pouco mais para serem fechados. Inclusive, os jogos treinos, os amistosos aí que foram realizados, tanto pelo Gaúcho quanto pelo Passo Fundo, são com times que não são, de fato, aqueles 11 primeiros, aqueles jogadores que vão ser a base titular de Gaúcho e Passo Fundo na Série A2, que vai começar neste próximo final de semana. Exato. Tanto é que também tem uma outra situação envolvendo os clubes, e não é um problema exclusivo de Gaúcho e Passo Fundo e Gaúcho. Os demais clubes que vão jogar a divisão de acesso também estão com o mesmo problema, que é o inflacionamento das folhas salariais. Por que isso? Porque tem muito time aqui do Rio Grande do Sul que conseguiu calendário o ano todo, com vagas em Brasileirão, séries D, C e B, além, claro, da Série A, no caso do Juventude, por exemplo. Então, os jogadores aqui do interior do Rio Grande do Sul, eles têm para onde correr, caso eles queiram jogar Brasileirão, né? Sim. E também tem, lógico, mercados como o Paranaense e o Catarinense, que também têm clubes classificados para os Brasileirões em suas mais diversas divisões.
Ou seja, para um time como é o Passo Fundo, como é o Gaúcho, como é o Veranópolis, como é o... A exceção talvez seja o Glória, que tinha ali uma situação financeira um pouco melhor. Melhorou com a questão da Copa do Brasil, né? Isso. Mas que também não tem calendário para o ano todo. Sim. Então, para todos os times, existe esse problema, que é contratar o bom jogador, ele está muito caro, porque ele ainda tem o sonho de jogar o Brasileirão, nem que seja a Série D. Então, ficou difícil para os clubes da divisão de acesso contratarem jogadores. Então, não é um problema, e eu já estou vendo até muito torcedor de Gaúcho e Passo Fundo desesperado, preocupado. Não, calma. O problema é geral. É geral. Bom, essa semana a gente vai ter outros vídeos, né? Vamos ter outros bate-papo aqui, Cleiton, para a gente falar. Vamos fazer um vídeo especial falando dos adversários, né? Vamos falar sobre o Veranópolis, vamos falar sobre o Tupi, que são os adversários dessa primeira rodada. Ver lá quem tá lá nesses times, que jogadores, quem a gente conhece, quem já passou aqui pela dupla, já jogou aqui em Passo Fundo, que a gente conhece, para fazer uma espécie de raio-x aí dos primeiros adversários da dupla na divisão de acesso. Que inclusive o Veranópolis tem jogador que estava no Gaúcho, né, fez aí uma pré-temporada no Gaúcho e antes de começar acabou sendo dispensado e foi para o Veranópolis, que é o volante Gabriel. Exatamente, o Gabriel então ele veio ao Gaúcho, estava aqui desde o início dos primeiros treinamentos, participou da apresentação oficial do elenco, você esteve lá, né, Sim. Christian? E depois do jogo treino em que o Gaúcho enfrentou o Futebol Clube Marau e o Gabriel jogou no segundo tempo, pouco depois ele acabou não ficando mais, houve um desacerto, houve uma dispensa, enfim, não vem bem ao caso, mas ele acabou saindo, e menos mal para ele, Gabriel, que conseguiu uma vaga no Veranópolis, primeiro adversário do Passo Fundo. Olha a coincidência, né? O Gabriel saiu de Passo Fundo, mas vai voltar a Passo Fundo para jogar logo na estreia. Vai voltar aqui para enfrentar o tricolor, que seria o rival, né? Seria Exato. o seu rival aí, se ele estivesse ainda vestindo as cores do Gaúcho. Bom, para a gente fechar, Cleiton, o programa de hoje, nosso vídeo desta semana, o primeiro desta semana, o Passo Fundo Futsal venceu mais uma no sábado. Exato, ganhou de 4-1 do Tapejara Futsal, a Taça Farroupilha. O Passo Fundo, então, em 2 jogos, ele tem 2 vitórias, é um triangular nessa primeira fase aí, então, possivelmente o Passo Fundo já tem até uma pontuação de ser aí um classificado, ou pelo menos estar entre os classificados. O Passo Fundo tem mais jogos ainda a cumprir, mas me parece que o Passo Fundo, em comparação aos seus adversários, que são de divisões inferiores no salonismo gaúcho, o Passo Fundo Futsal ele tem uma ampla condição aí de fazer bonito nessa competição, que é aquela competição que abre o calendário do futsal no Rio Grande do Sul, porque a gente sabe, o grande objetivo do Passo Fundo sempre foi jogar muito bem o gauchão, competição na qual ele é o 3º colocado atual. É isso aí. Bom, ficamos por aqui no nosso vídeo de hoje, convidando você aí para curtir o vídeo, para deixar o seu like, para se inscrever no nosso canal, também seguir as nossas redes sociais aí no Instagram, @deprimeirapf, também no Twitter, procura a nossa página lá no Facebook, as nossas redes sociais também particulares, vai passar aqui no slide logo após o término desse vídeo. Valeu, Cleiton! Valeu então, Christian, valeu nossa audiência. Lembrando sempre, como o Christian disse, a gente vai repetir aqui mais alguns programas nesta semana, porque é uma semana importante, semana de estreia. Tem Gaúcho jogando em Criciúmal contra o Tupi, tem o Passo Fundo jogando em Passo Fundo contra o Veranópolis. Que venha todos esses jogos aí e que a gente tenha boas coisas para contar para você que está na nossa audiência. Tem muito conteúdo aqui no De Primeira.